Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje nós vamos falar sobre o que precisa estar. Preste atenção um pouquinho aqui. No subsolo dos seus pensamentos. O que tem que estar lá, definindo tudo o que vai vir depois, que são os seus pensamentos e os seus sentimentos, é a presença de Deus. Amém? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ler de novo, juntos, no 3. 1, 2, 3. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coloca o Salmo 106 para mim, meninos. Versículo 1. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Algumas traduções, a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Esse é o Senhor Deus que nós servimos, que é o Pai, é Cristo e é o Espírito Santo. Ele é bom, em todo tempo Deus é bom. Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. E o maior anseio da nossa vida, a maior busca, deve ser o conhecimento dEle. E o que é o conhecimento dEle? Será que são apenas uma somatória de informações literais, técnicas, didáticas, textuais, para acumularmos um conhecimento racional e humano? Não, queridos. Conhecer Jesus vem do sentido essencial da palavra conhecer no original. Conhecer significa incorporar a memória. Quando nós buscamos um conhecimento nesse nível, nós vamos mais fundo do que os sentimentos. Nós vamos na essência daquilo que produz os sentimentos. Quando você olha para um terreno e tem ali uma grande plantação, e ali tem milho, ou ali tem cana, ou ali tem vários trigos diferentes, você sabe que o que está debaixo daquela terra é bom, que o que está naquele subsolo é bom, porque se o que estiver no subsolo não for bom, não produz a plantação. Pode jogar semente, jogar semente, jogar semente, vai ressecar no solo, vai morrer, vai apodrecer ali embaixo. A semente pode até ser boa, muito boa, mas se a terra não é boa, para cima não vai produzir o alimento. E nós precisamos entender que o conhecimento de Cristo na nossa vida tem que partir desse pressuposto de incorporarmos a nossa memória, a presença, a pessoa e as informações do Senhor Jesus. Porque isso vai estar no subsolo da sua mente. Isso vai estar lá embaixo dos seus pensamentos. Antes de você pensar, você vai reagir pelo conhecimento que você tem de Cristo. Então, quando o inimigo vier te instigar com ódio, você vai corresponder com perdão. Porque antes que você pense em fazer o mal, o bem já vai ditar o seu comportamento. Isso é a nossa memória, isso é o nosso subconsciente. Todo ser humano é assim. Quando você alimenta o seu conhecimento de coisas ruins, você vai corresponder com a maldade, você vai corresponder com o vazio. Mas quando você incorpora a sua memória do que é bom, da pessoa e da presença, da vida do Senhor Jesus, podem te amarrar, podem te oprimir, podem te ameaçar de morte, e você sempre vai manifestar a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele faz parte da sua memória. Não é pensando que não vamos pecar que nós resistimos ao pecado. Muitas vezes pensando que não vamos errar, cedo ou tarde nos assustamos
cometendo aquilo que nós pensamos que não iríamos fazer, mas fazemos. Sabe por quê? O que dita a nossa santidade é o que vem antes do nosso pensamento, é o que rege o nosso comportamento. Por isso nós precisamos crescer nesse conhecimento de Jesus. E à medida que vamos crescendo e incorporando à nossa memória as informações de Cristo, que, como eu disse, não são só informações textuais, informações didáticas, mas são informações de um compartilhar de vida, de um relacionamento íntimo e sincero. Nós vamos nos protegendo dos enganos de Satanás. Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versículos 4 e 5 e depois pular direto e ler os 11 e 14. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Então, 24, agora versículo 5, foi lá para o capítulo 4. Pois muitos virão, volta no 4 para mim, fazendo favor. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ponto final afirmativo. Vamos lá para o 11. E numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Ponto final afirmativo de novo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. E então virá o fim. O espírito de engano está solto aí, meus irmãos. Muitos estão se denominando Cristo. Muitos estão conseguindo enganar a muitos, e falsos profetas já estão aí. Amém ou não amém? E quem são as vítimas desses enganadores manipulados por Satanás e sendo conduzidos a passos largos para as trevas, e muitas vezes com vestes religiosas, discurso religioso, aparência religiosa, e o pior, sinais e prodígios operados por demônios camuflados de Jesus, e muitas pessoas seguindo essas fileiras. Quem são essas vítimas? São aqueles que não incorporam Jesus à sua memória, mas que se relacionam com Jesus a partir das suas emoções. Isso é muito sério. O nosso relacionamento com Deus não pode se basear nas nossas emoções. Nós não devemos e não podemos crer para ver. Perdão, ver para crer. Nós já cremos. Se eu vejo ou se eu ainda não vi, o que importa é que no reino do Espírito já aconteceu. Isso é o evangelho incorporado à minha memória. É quando eu estou no meio do turbilhão, os demônios atacando, a enfermidade vindo em cima, a tragédia financeira, a crise existencial, familiar, ministerial, financeira, seja o que for, eu declaro: o que eu creio é diferente do que eu vejo. Por isso, o que eu vejo vai ser transformado naquilo que eu creio, porque isso está no subsolo dos meus pensamentos. Cheira lava 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 show. Riba lava serianda lava chá. E aquele que crê, coloca o versículo 13 para mim agora do Mateus aqui 24. Aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, eu costumo dizer que cristianismo é andar por uma longa estrada, seguindo sempre na mesma direção. Cristianismo não é paixão. Vida com Deus não é processo de 1, 2 anos. É uma vida toda na presença do Senhor. Tudo o que fazemos, todos os projetos nos quais participamos, tudo que nos envolvemos como ser humano,
vai passar. Se torna cansativo e passageiro. Quando eu era adolescente, eu jogava basquete no Minas Tênis Clube. Eu achava que seria para sempre. Mas passou tão rápido. Acabou. Hoje eu vejo a bola de basquete quicando. Não me chama nem atenção mais, porque essa fase passou na minha vida. Sabe aquelas fases na sua vida que você jura que é para sempre? E os anos te mostram que nessa vida nada é para sempre. Cristianismo não é assim. Quando eu era criança eu amava Jesus. Quando eu me tornei jovem eu continuei amando Jesus. Hoje eu sou homem e continuo amando Jesus como da primeira vez. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Como da primeira vez. Esse romance não acaba, esse amor não termina, porque isso nos faz nos perseverar até o fim e sermos salvos. Aqueles que se envolvem com Jesus pelas emoções vão conhecer o ápice, o pico da emoção. E nada de errado com o pico da emoção. Lágrimas nos olhos, coração batendo a mil, choro, arrebatamento, cair no chão, entrar no mistério, isso tudo é ótimo. Mas isso não pode acabar. Porque quando está no campo da emoção, uma hora você vê o cara na reunião de poder, profética, no fogo. Passa o tempo, você anda nas ruas da cidade e vê ele nos botecos com a garrafinha de cerveja do lado e bebendo. Sabe o que é isso? Não é porque esse ser humano é pior do que o outro, não. É porque se envolveu com Jesus na emoção. E se envolver com Jesus na emoção não dá. Nós precisamos envolver com Jesus incorporado à nossa memória, trazendo essa prática ao nosso comportamento. E aí no versículo 14 diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Gente que se envolve com Jesus nessa intensidade, prega em todo o tempo, e quando necessário usa palavras. Essa semana eu vi um vídeo de uma grande carnavalesca lá do Rio de Janeiro, da Rocinha, Dona Zica, antiga nos carnavais do Rio de Janeiro. E a Dona Zica estava dando uma entrevista, e ela disse o seguinte, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, está aí na internet, no YouTube, nos telejornais do Rio de Janeiro, isso foi em canal aberto. Ela disse o seguinte: lá na Rocinha está sobrando fantasia no barracão da Mangueira. E eu estou com muita raiva disso, porque os Bíblia estão levando os jovens para a igreja. E chega na época do carnaval, a gente fala, a fantasia é de graça. E ela ainda falou, jovem, rapaz, moça, novinho, 17, 18 anos, na flor da idade para ir para a avenida. Vira para a gente e fala, eu não quero porque eu vou para a igreja. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido, não, não. Aquele que incorpora Jesus à sua memória, prega o evangelho do reino em todo o mundo. Não foi para a praça pregar, não. Não tem problema aí, é ótimo. Mas pregou dizendo não ao pecado. E o outro carnavalesco que estava na roda disse para ela, eu acho, Dona Zica, que nós vamos ter que fazer um movimento contra as igrejas, porque senão eles vão acabar com o carnaval do Rio de Janeiro. Procure esse vídeo na internet depois. Com todo o respeito e carinho que nós temos pela Dona Zica e os carnavalescos, eu quero dizer para vocês, para eles, não adianta. Esse negócio de evangelho está incorporado à memória daquele que resolveu buscar direito. Não tem pecado que nos tire da presença de Deus. Nós amamos Jesus, não só com palavras e emoções, quando as coisas estão boas ou ruins, e nós conhecemos a Jesus nessa intensidade, nós vamos pagar o preço
para viver o Evangelho, sem nunca usarmos a violência, sem nunca atacarmos o diferente ou desrespeitarmos quem quer que seja. Apenas viveremos os princípios da palavra de Deus. Calados, amordaçados, seja como for, viveremos os princípios da palavra de Deus. Tá, antes de pensar, eu já respondo com a fé. Nós temos que ter os nossos alertas abertos, querido. E hoje Jesus Cristo está te chamando a se envolver com Ele nesse conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, porque amanhã, segunda-feira, a pressão vai vir na sua vida, vai gemer a vara do pecado no seu lombo, da opressão, da iniquidade, é a tentação que vem na sua carne, e a carne não melhora, ela apenas precisa ser crucificada. Mas se você decidiu conhecer e crescer no conhecimento de Jesus, você vai vencer isso e vai desmascarar os enganadores. Mas se não, eu lamento te dizer, você sai de um culto abençoado como esse, e se não ficar esperto, nem amanhece o dia, você já perdeu tudo que você recebeu aqui. Porque no campo das emoções, nós vivemos como uma montanha russa. Pior do que a montanha russa, porque a montanha russa tem que acabar de descer para depois subir, né? Nas emoções, nós nem acabamos de subir ainda, já descemos. É uma verdadeira confusão. Essa é a alma, mas Jesus está antes da alma, e Ele pode definir isso. Aconteceu um episódio no Velho Testamento com um grande rei, e eu queria tomar esse exemplo para nós. Primeiro, antes de vermos esse episódio que aconteceu com o rei Saul, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27, para nós definirmos e parametrizarmos um conceito aqui. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Por que eu li esse versículo? Essa carta é uma carta escrita aos hebreus, aos judeus. E o vínculo da fé hebraica, da fé judaica e da fé de Israel, o que vincula Israel com Deus e com o céu, é que o homem veio de Deus, morre uma vez e volta para Deus. Para a fé hebraica, o ser humano só morre uma vez, esse é o vínculo. Tudo que sai disso vai contra a fé hebraica. E esse grande rei, pode colocar 1 Samuel capítulo 28, ele tinha essa fé, ele tinha esse conhecimento de Deus. O que lemos em 1 Pedro 3,18, cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No conhecimento de Deus, Jesus é Deus. E esse rei Saul tinha esse conhecimento da fé. Mas Saul é um grande retrato do relacionamento emocional com Deus. Saul representa no Velho Testamento o crente gangorra. Ora tá bom, ora tá mal. Ora tá bom, ora tá mal. Eu faço o que eu quero, não obedeço a Deus. É do meu jeito, não é do jeito de Deus. Esse relacionamento é um exemplo para nós hoje. Nós precisamos, igreja, nos aprofundar em Jesus. Não dá para viver na gangorra, meu irmão. Não dá para ser crente a hora que o Evangelho te favorece, porque tem hora que o Evangelho te aperta. Tem hora que nego pisa no seu calo e você tem que falar abençoado com amor, carinho e doçura nos lábios. Não é aquele abençoado entre os dentes. Tem hora que o marido mata a esposa de raiva dentro de casa, e a esposa tem que continuar amando o marido, porque antes de marido ele é seu irmão. Estou falando do casal cristão. E o contrário, nós somos especialistas nisso, né, pastor Alessandro? Defendeu o meu lado. Tem hora que está tudo ruim, mas o Evangelho não te dá a possibilidade de fuga. Você tem que se quebrantar. É ou não é, igreja? E assim ainda nós temos que continuar amando o Evangelho, que será pregado em todas as nações. É hora que o jovem da favela ganha fantasia para ir para a avenida e fala: não, eu vou para a igreja.
E Saul representa isso. E olha o que Saul fez. E por que eu quero puxar esse exemplo? Se Saul, que era Saul, que falou com Deus, que ouviu a voz de Deus, que teve o profeta Samuel do seu lado, que enfrentou exércitos inimigos e viu Deus trazendo a vitória, que viu Israel viver milagres, fez isso, imagina eu e você, se não mergulharmos no conhecimento essencial de Deus. Diz assim: quando Saul viu o acampamento do filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca os espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor, que era uma cidade. Tem hora que a gente ora e Deus se cala? Tem ou não tem, igreja? Muitas. E nessas horas o que nós temos que fazer? Ter o conhecimento essencial de Cristo dentro de nós. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que pareça que o mundo vai cair ao meu redor, e se cair, os seus braços vão me segurar. Pode vir o exército dos inimigos. Eu posso até ter errado lá atrás, já me arrependi e pedi perdão. O que vier, Deus vai me sustentar. É o pensamento com o cristianismo essencial ou não é? Mas Saul não tinha o cristianismo essencial, ele tinha o relacionamento com Deus emocional. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Então, como Deus não falou, ele foi perguntar a outros espíritos. Mas o cara sabia que fora Deus, era tudo demônio. E olha o que ele fez. Saul então se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Olha só, Saul estava disfarçado. Foi na casa da feiticeira pedir para ela fazer subir um espírito. Ela, achando que estava conversando com um homem qualquer, falou com ele: você sabe o que Saul fez, sabe por quê? Saul tinha mandado tirar todos os feiticeiros de Israel, no momento que ele estava bem com Deus. Ele eliminou os médios, os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse: ah, Saul, por que me enganaste? Você mesmo é Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual é a aparência dele? Ela disse: um ancião vestido. Um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul. Dá uma pausa, gente. Ele estava tão perturbado que ele estava falando com um demônio, mas ele queria acreditar que aquele demônio era Deus. Vocês estão entendendo isso? O autor do livro de Samuel aqui, que é o próprio profeta, ele coloca o escritor, do livro de Samuel nessa fase, porque Samuel escreveu até uma fase, daí para frente foi o seu discípulo, narrando esse episódio, esse acontecimento. Ele coloca a coisa tão evidente que ele diz que era o próprio Samuel, mas isso para nós entendermos didaticamente, que Saul estava totalmente confundido e alucinado. Ele tinha mandado tirar a feitiçaria de Israel. Ele tinha mandado tirar os demônios. E agora, ele estava indo atrás dos demônios. Mas o pior é que ele estava fazendo do demônio ser Deus. Sabe o que é isso? Relacionamento emocional. Não importa de onde venha,
eu quero ser abençoado. Por isso Jesus gritou em alto e bom som: em meu nome virão falsos cristos e enganarão a muitos. A culpa pior de ser enganado não é do enganador, não, é de quem é enganado. Porque quando você está com Jesus incorporado à sua memória, o diabo vai vir vestido de mulher, o diabo vai vir vestido de dinheiro, o diabo vai vir vestido de oportunidade, o diabo vai vir vestido do que for, e você vai falar: não, eu ando nos princípios da palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Mas quando a coisa está no caminho da negociata, eu quero ser abençoado, e não importa os meios. Eu já cansei de orar por pessoas que se envolveram na macumbaria, porque bateu o desespero. Conheci o Evangelho, conheci a Bíblia, a palavra de Deus, as promessas do Senhor, mas estava no tempo de tribulação. Foi lá na encruzilhada fazer uma oferenda para quem quer que seja, para ganhar dinheiro. Essa é pesada, mas vamos pegar uma mais leve. Conheço muitos crentes que conhecem os princípios da palavra de Deus. Na hora que o aperto financeiro vem, se entregam aos demônios do crédito. É o cheque especial, é o agiota de 10, 12, 14%. Oh. Tem mais alto. Por quê? Não consegue confiar no Deus que provê. E aí, se eu esperar então, pastor, as minhas dívidas vão arrebentar? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu irmão. Se Deus não puder salvar a sua situação, o agiota não salva não. E tem muito que se entrega ao espírito manipulador chamado Mamon, porque não consegue confiar em Deus. E eu já ouvi gente falar comigo brava: eu dei dízimo, eu acreditei, e na hora que eu estou endividado eu continuo apertado. O aperto vai passar se você confiar no Senhor. Não é com imediatismo e desespero que nós vamos vencer as nossas batalhas. Às vezes a gente perde, sim, mas só conhece a restituição quem perdeu um dia. E a restituição é 7 vezes mais. Porque evangelho não é negócio. Evangelho é tudo ou não é nada. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Eu não estou aqui desprezando a tribulação de quem está passando, não, irmãos. Eu também já passei tribulação. Mas só tem uma saída para a tribulação: esperar que o socorro venha daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é o Deus do impossível. Deixa arrebentar, fica quietinho, Ele vai te socorrer. Mas não é deixar arrebentar daquele jeitinho brasileiro não, tá? O pastor falando que é para deixar arrebentar, vou deixar minhas dívidas correr. Não, estou falando isso. Eu estou falando para quando você não tiver saída, você não tentar construir uma saída. Você bater o joelho no chão, fechar a boquinha, fazer um jejum, ir para a lágrima, para o choro, aqui para o altar de Gileade, e orar, e clamar. E o socorro vem. Ah, vem de onde você não espera. O mais bonito é que é de onde você não espera. Mas Saul não quis fazer nada disso. Ele queria a bênção. E se eu tenho que dar um jeito para ter a bênção, e eu vou falar uma coisa pesada, e se é um demônio que tem que trazer, eu não estou nem aí, que venha o demônio. Olha lá, o que ele está fazendo? Porque você me perturbou fazendo-me subir. Deus está onde? Embaixo ou em cima? Deus sobe? Quem sobe? Quem está embaixo.
Mas ele estava tão cego de discernimento que ele não estava nem aí. O demônio estava se declarando para ele. E ele estava, vem, me dá a benção. Respondeu Saul, estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando. E Deus se afastou de mim. Olha lá, começou a fazer terapia com o demônio. Ué. A hora que você está chateado, o colega está tomando uma cachaça no boteco, chama, chega aí. Você é crente, senta lá no bar e vai começar a desabafar com ele. O que você vai ouvir? Coisa boa? Terapia você faz é com gente cheia do Espírito Santo, amém? Mas está aqui, Saul fazendo terapia com o diabo. Ele já não me responde. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Aqui o espírito de engano manipulando. Não, se Deus se afastou, por que você me chamou? Está pressionando a mente dele. Está trazendo ele para o lado. E Saul foi igual um patinho para a armadilha. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele te fez isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Queridos, o diabo, ele é especialista para tirar as palavras de esperança do nosso coração, para esvaziar da nossa alma a esperança, para tirar as convicções de fé de dentro de nós e colocar as palavras de morte. Você é produto daquilo que você produz aí dentro. Luta todo mundo está passando, mas como você vai enfrentar a sua luta? Se a coisa está difícil lá na sua empresa, e amanhã você levanta de cabeça baixa, e os pensamentos aqui, vai dar tudo errado, você não vai conseguir aquele cliente, a empresa vai falir, vai tudo acabar, vai tudo à bancarrota, você traz aquela carga de negativismo para dentro de você, e quando você vai pegar o seu telefone para trabalhar, você não tem ânimo nem para falar. Consequentemente, aquilo que você estava pensando acontece. É ou não é assim, pessoal? Mas quando... exatamente, né, vendedor? Mas quando você enche o seu pulmão de ânimo, vem quente que eu estou fervendo. Hoje eu vou arrebentar. Hoje o milagre acontece naquela empresa. Hoje eu fecho aquele pedido. Hoje eu vejo aquela cura. Quando você chega, lá está a sua vitória. Traga à sua memória o que te dá esperança, meu irmão. O diabo se vestiu de Deus e trouxe depressão para dentro do rei. Sabe o que Saul fez daqui desse encontro com essa mulher? Ele foi para o Monte Gilboa, certo que ele ia morrer. Ele foi tão certo que ele ia morrer, que ele ficou olhando a batalha lá embaixo. E quando os filisteus começaram a descer a vara nos israelitas, ele chegou para o cara que carregava as armas e falou, me mata. Mas o cara falou, eu não vou matar o rei. Sabe o que ele fez? Ele colocou a espada no chão, fincada de cabo para cima, e pulou em cima da espada. Ele morreu antes de ver o final da batalha. Mas o meu Deus cansou de virar a batalha para Davi. Era 1000 contra 100. Batendo, igual Rock Balboa, né? No último soco levanta e dá um nocaute no doutrinador.
Só os antigos entendem. Mas o que é que eu quero dizer para a juventude aí? Que quando você está apanhando, parece que vai acabar. Deus te dá um... Se levanta. Quando você acha que vai morrer, se levanta. E Satanás junta a corja do inferno e fala: arruma terreno aí embaixo, porque nós estamos descendo, é todo mundo. Mas Saul não tinha fé para esperar. Ele ouviu palavras de uma realidade. Ele pecou, ele errou. Deus profetizou que ia tirar o reino, sim. Mas o fim da história dele ainda não estava escrito. Você pode ter errado e estar sofrendo consequências do seu pecado. Você pode estar apanhando da vida, das consequências, perdendo casamento, empresa, dando tudo errado. Você reconhece que você pecou. Deus falou que vai te corrigir. Ei, arrependeu? Arrependeu? Bateu o joelhinho no chão? Deus, Ele é especialista em virar a história. Deus é especialista em fazer defunto correr a maratona da São Silvestre. Deus restaura casamento. Deus restaura finanças. Deus cura, ainda que você tenha estragado. Deus conserta. Oh, cheira, lava você. Espera para ver. Não pula na espada não, espera para ver. Vou viajar. Se Saul espera, Israel podia até perder aquela, mas Davi ia levantar o exército, ia falar: recolhe meu pai Saul lá, vamos honrar ele, vamos esconder ele lá longe, e vamos arrebentar com os filisteus, porque a unção estava em Davi. Davi fez isso, ia arrebentar com os filisteus, ia reedificar Israel, ia construir um palácio de honra para o velho Saul. Morreu seus dias desfrutando e gozando a glória de Deus. Mas ele não esperou. A realidade nós podemos e devemos enxergar, mas o que muda a realidade é o que está dentro de nós. Agora vamos ver o antagonismo a essa postura de um relacionamento com Deus emocional de Saul, que foi do relacionamento integral incorporado à sua memória do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos 16 a 19. Abacuque também viu a realidade, viu a consequência do pecado, mas olha como dentro de um texto de destruição há uma reviravolta, há uma convergência de fé. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Olha o quadro desse homem. Minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Ele viu a realidade. Estava perna bamba, boca tremendo, apodrecendo os ossos. E aí no meio do texto, e ele, se você ler todo o capítulo 3 de Abacuque, você vai ver quanta destruição em Israel. Mas no meio do texto uma convergência. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que quebre, que arrebente, que estoure, não sei o que vai acontecer, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor, querida. O dia da virada está chegando. Eu vou viver uma virada e você também.
Incorpore o conhecimento de Cristo à sua memória. E qual é esse ensinamento de Cristo que tem que estar dentro de nós? João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mandamentos e obediência, isso é o que ama ao Senhor. Então o que tem que estar incorporado à sua memória não é informação do amor, é a prática do amor. E claro, para que você tenha a prática, primeiro você tem que ter tido a informação. Mas ninguém engana Jesus com belas palavras, poesias, romance, lindas canções, expressões faciais e corporais. Isso tudo é válido, mas se não tem a obediência aos mandamentos de Jesus, ele deleta tudo isso. Ele não quer a sua apresentação, ele quer a essência da sua vida. Ele não precisa conhecer o seu evangelho, entenda o que eu vou te falar. Aqui dentro do templo, com a luz acesa e a comunidade de crentes olhando para você, ele já sabe que você vai se comportar como um cristão. Ele quer conhecer lá no escuro, com a luz apagada, quando ninguém está te vendo e não tem prejuízo imediato diante de você. Se você diz sim ou não ao pecado, ele quer ver aí dentro do seu coração, antes dos seus pensamentos. Ele quer ver se você perdoa de fato, ou se você perdoa de boca. E só ele pode ver isso. Eu não posso, ninguém mais pode. A mim, você convence com a sua aparência, porque eu sou ser humano e ser humano está associado ao estereótipo. Não existe essa conversa, eu não olho estereótipo. Olha sim, eu também olho. Mas Jesus, ele olha o interior, sabe por quê? Ele morreu e ressuscitou para isso. Vamos ser crente? Vamos ser de verdade. E esse é o que me ama. E esse que me ama será amado de meu Pai. O que não me ama pode até estar dentro do meu círculo de convivência, que é o evangelho no mundo. Mas na hora que eu peneirar, vai ficar. Não tem conversa. E qual é esse mandamento? Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Aquele que tem, esse aqui ama. Que tem o quê? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta e os profetas. O mandamento é o amor. E como incorporamos isso à nossa vida? Na prática, praticando, não falando. Então eu quero dar uma boa notícia a todos vocês que estão passando a prova dentro de casa. É o filho rebelde, é o marido difícil, é a esposa difícil. Eu quero dar uma boa notícia a todos vocês que estão passando prova no trabalho. É o chefe difícil, é o colega traidor, traíra. Eu quero dar uma prova a todos vocês que estão passando prova no ministério. É o irmão que está pisando no seu calo, que não está manifestando o amor. Ama ele, ama ela, perdoa ele, perdoa ela, quantas vezes forem necessário, querendo ou não querendo. Pratica, pratica, pratica. Sabe o que acontece todas as vezes que você pratica o amor? Incorpora à sua memória o mandamento de Jesus. Eu não estou entendendo, Senhor, eu só estou perdoando. Ano passado, eu fui traído por um cara que eu ganhei para Jesus. E o cara me roubou, na cara de pau, R$5.000. Eu confiei, eu errei por confiar. Estávamos lá, meu filho, meu pai, ganhei para Jesus há tantos anos atrás. E um dinheirinho que eu tinha, guardadinho, debaixo de 7 chaves, filho único de mãe solteira. Falou: deposita aí, meu pai, eu vou fazer, mas depositei. E ele não fez o negócio. E eu liguei, e aí acontece aquele negócio, o telefone não atende mais.
E quando eu vi, eu falei, não acredito. Eu tomei um tombo. Psicanalista formado, PNL, neurociência. Onde estavam as ferramentas? Nenhuma funcionou. Eu tomei um tombo. Aí o Espírito Santo me disse, vou te dar um consolo. Está chegando Yom Kippur. Faz o jejum e perdoa. A vontade do Ronei era pegar o avião e ir lá na cidade dele. Ser humano. Mas eu briguei com o Ronei. Eu briguei. Ainda bem que eu tenho esposa compreensiva, amados. Porque se minha esposa é daquela do eu te avisei. Eu não estava aqui, mas estava morto. Mas ela não falou isso nem uma vez. Deus te abençoe, minha esposa. Eu acertei na esposa. Eu orei e perdoei meu filho espiritual. Senhor. Agora eu estou rindo, né? Mas eu chorei. Incorporou. É a prática que incorpora, Bruno. Não é o discurso, gente. Enquanto nós vivemos o evangelho de blá blá blá, cuidado, a gente pode virar Saul e pedir bênção para o diabo. Mas quando a gente praticar, mesmo sem entender, vai incorporar a memória. Deus restituiu 5.000 de onde eu não esperava. E restituiu outro, e abençoou tanto. Falei, Senhor, obrigado. Dá certo. Se você chorar a lágrima certa. Então, aquele que tem o meu mandamento e o guarda, ama o seu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Não se permita tomar as suas mãos para produzir vingança. Não se permita odiar. Não se permita desobedecer a Deus. Se eu amo de todo o meu coração, eu faço o que Ele quer. Se o sexo é para fazer depois do casamento, antes do casamento eu meto a cabeça na parede, mas não faço. Entende a agressividade das palavras? É para nós entendermos. Se não é para enganar, não engano. Se não é para murmurar, não murmuro. Eu faço o que a Bíblia faz para fazer, e eu não faço o que a Bíblia fala para não fazer. É simples, igreja. Esse é o mandamento de Deus. Incorpora na sua memória. Pode esperar, o dia mau virá. E esse comportamento que está além das suas palavras vai preservar a sua existência, agora e depois da sua morte. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu quero concluir essa noite com uma experiência de um soldado soviético chamado Ivan, que se converteu na era de 50, na década de 50, quando estava no ápice do comunismo opressivo na antiga União Soviética. Aquele jovem se converteu, aceitou o cristianismo. E o comunismo tinha e tem um problema com o cristianismo, porque o comunismo quer ser o senhor do cidadão, o sistema. E quando eles chegam num cidadão que tem Cristo, ele bate com Cristo e ele perde para Cristo. Porque o cidadão que tem o conhecimento de Cristo incorporado à sua memória, o Senhor da vida dele é Jesus Cristo. Amém? Quantos têm Jesus como seu Senhor? Digam amém. E aí eles pegaram o Ivan lendo a Bíblia. E o seu sargento o prendeu, anietou. E naquela época estavam sendo desenvolvidas técnicas de lavagem cerebral, que eram associados com componentes químicos aplicados no corpo e choque elétrico. E aí eles faziam isso, e a pessoa esquecia, sua memória era apagada, né? E eles levaram o Ivan para uma sessão e o ameaçaram a lavagem cerebral. E disseram para ele: Ivan, se você negar que o seu Senhor é Cristo, você está livre. Mas se você não negar, você vai passar pela lavagem cerebral. E o Ivan disse, eles disseram: quem é o seu Senhor, Ivan? Ele disse: meu Senhor e meu Deus é Jesus Cristo.
Então eles levaram o Ivan para a cadeira elétrica. Choque, componentes químicos, lavagem cerebral. O Ivan ficou retardado, lesado. Várias sessões, muita tortura. Passaram-se os dias, deixaram ele se recompor fisicamente, acreditando que o HD dele da mente estava formatado. Sentaram o Ivan na cadeira da berlinda e perguntaram para ele: qual é o seu nome? Não sei. De onde você veio? Não sei. Qual é a sua nação? Não sei. Qual o nome da sua esposa? Não sei. Quem é o seu Senhor? Eu sei. Meu Senhor e meu Deus é Jesus Cristo. Aplauda mais forte, se coloque de pé. Aplauda adorando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo.